Quem sou eu? Quem somos nós? Identidade e educação patrimonial. Não, eu não estou tendo uma crise existencial agora. Esse é o nome do projeto educacional desenvolvido pela Silvia Bigarelli, que é especialista em arte e educação, né, Silvia? É isso mesmo? Isso mesmo. Bem-vinda ao Contraplano. Mas além de especialista em arte e educação, você também é psicanalista, doutora em semiótica. Conta um pouquinho do seu currículo pra gente. Tá. Bom, eu comecei estudando para ser professora mesmo, porque no tempo eu fiz aquele colégio magistério que existia antigamente, né, para ser professora. Na faculdade eu fiz bacharelado em pintura. Sempre gostou de estudar, então? Sempre gostei de estudar. Eu fiz bacharelado em pintura, né, para ser artista plástica. Ai, que legal. E ao me formar eu fui dar aula. E como eu gostei, aí sim eu fui me especializar em arte e educação. E depois da arte e educação eu continuei a carreira acadêmica, porque eu gosto de estudar mesmo. Então eu fiz o mestrado em multimeios, na área de cinema. Que legal. Nossa, então você Eu analisei um projeto... multifacetada. Analisei a obra do Almodóvar, que é o cineasta espanhol que eu gosto bastante. Sim. E depois do doutorado eu fiz em processo de criação, estudando o processo de criação artística, né, na semiótica. E aí sempre também atuei na área de educação, dei aula de educação artística para os pequenininhos e agora estou no ensino superior até hoje, dou aula ainda Você na dá aula faculdade. onde? Eu dou aula na Anhanguera, Ah, legal. no curso de pedagogia. Aí agora você trouxe toda essa bagagem para acrescentar aqui em Jacareí. Isso, Para isso. alavancar a cultura da região. Isso aí, que é uma cultura bem rica. Silvia, como que surgiu a ideia do projeto Quem Sou Eu, Quem Somos Nós? Tá. Bom, o que eu pensava antigamente era de fazer antes um álbum de figurinhas, figurinhas adesivas, né? Por quê? Para ensinar a educação patrimonial de uma maneira bem lúdica para as crianças. É bem atrativa, de uma forma gostosa. Mas pelo custo do projeto, porque realmente ele ia ficar bem mais caro, eu transformei num álbum de atividades. Legal. Então, porque eu trabalho com patrimônio já há algum tempo, né? Fui funcionária aqui da Fundação Cultural da cidade por bastante tempo. Então, eu trabalhei no Museu de Antropologia e atuei com a educação patrimonial dentro do museu, recebendo os alunos, recebendo os professores. Então, pensei num material de divulgação mesmo, para ampliar esse recurso na cidade. Então, assim, para quem não entendeu ainda, você fez um álbum, né? Isso. Um álbum didático sobre a cidade de Jacareí. Isso. Então, é patrimônio cultural, focado em Jacareí, porque ele vai ser distribuído aqui em Jacareí. E ele contempla 2 materiais. Um guia de educação patrimonial explicando para o professor o que é educação patrimonial. E sugestões de como ele trabalhar isso em sala de aula, em visitas. E dentro desse guia, que é digital, ele não é impresso, ele é em formato PDF, vai ser disponibilizado nas redes sociais, em sites, vem este álbum de atividades que, para as crianças do 3º ano da Rede Municipal de Jacareí, vai ser gratuito e elas vão receber. E qual que é a importância do professor também, né? Ter um treinamento para passar esse conteúdo? Eu acho bem importante, porque é tão grande a carga do professor, né? E ele tem muitas informações para ele ir atrás. Então, para ele ir atrás sozinho, às vezes é dificultoso. Então, ele tendo um material que facilita, pelo menos, e indica onde ele procurar mais, é bastante já para ele, né? Para ele começar um trabalho de educação patrimonial. E tem que ter alguma técnica específica ou não? É mais estudar mesmo? Olha, tem uma metodologia desenvolvida que não fui eu que criei, que foram museólogos aqui já faz algum tempo, que estão em atuação, e que o IFAM, que é o órgão do Ministério da Cultura, já disponibiliza há algum tempo. E essa metodologia eu coloco no guia, para explicar porque ela é eficaz, né? Então eu sugiro sim que essa metodologia seja aplicada. Porque ela surgiu também de uma pesquisa, provavelmente, né? Sim, então, que também não veio do Brasil só, veio dos museus né, do exterior, que já desenvolvi isso há muito tempo. E de onde surgiu esse nome? Quem sou eu? Quem sou eu, quem somos nós. É importante a gente conhecer o nosso passado para a gente se definir? Isso, exatamente. Porque assim, a gente se reconhece a partir do outro. Essa é um conteúdo psicanalítico, mas é por aí mesmo. Então, como a gente se percebe? A gente se percebe através do outro. E para valorizar também, se eu entendo, né, e respeito a cultura do outro, a cidadania se completa. Então, quem sou eu por quê? Porque primeiro ele vai trabalhar com a memória da criança. Então, ela vai trabalhar de onde ela vem, a família, o entorno, para ela olhar para o bairro, para a escola, para depois ela entender que esse patrimônio
o coletivo, ele vai se ampliando. Sim. Para depois saber que nós estamos imersos numa coletividade. E em que consiste o patrimônio cultural? Bom, patrimônio vem da palavra herança, né? Vem da palavra herança do pai, patrimônio, dado do pai. Então, é aquilo que a gente recebe, né? Recebe e que é preservado e que vai se mantendo pela tradição. Sim. Isso não quer dizer que é estático, né? Porque a cultura ela é dinâmica, mas é uma herança que a gente recebe. Então, o patrimônio cultural é essa herança cultural da humanidade. E é importante a gente saber, né, como era a cidade para a gente se definir, né, como nós somos hoje, né? Isso. E como levar a história da cidade adiante também para não morrer, né? Exatamente. Assim como, comparando de novo com a nossa vida, né? Como que a gente consegue entender o nosso processo da nossa vida? É olhando para trás, né? Entendendo de onde nós viemos, né? E pensando para onde nós vamos. A mesma coisa com a cidade, né? Nós temos que reconhecer os testemunhos que preservam a nossa história e por que eles são importantes. Mas a gente só vai preservar se conhecer. Né? Só vai valorizar se conhecer. Então, esse é o objetivo do projeto. Assim, a gente vai achando muitas explicações, né, por o que está acontecendo hoje. Isso, exatamente. E quais pontos, né, da história de Jacareí você acha fundamental a pessoa conhecer, um munícipe de Jacareí? Tá, fundamental. Eu acho que eu dividi em dois, o patrimônio cultural material e o imaterial. O material é aquele patrimônio que a gente pode pegar, ele é concreto. Né? Então, um objeto artístico, ou eu posso entrar num patrimônio que nem existe, a sede do Museu de Antropologia, que é um casarão do século XIX, que mostra de um período significativo da história do Vale, não só de Jacareí, como do Vale. Conhecer, porque às vezes eu acho que tem até gente que é daqui mesmo que não conhece, né? Tem bastante gente. Tem bastante gente e que não entra, às vezes, por medo, por receio, porque ele é um prédio poderoso, né? Ele tem um status. Tem muitas histórias, Tem histórias. Né? Ontem mesmo uma criança falou para mim que ela não gosta de lá, que ela tem medo de fantasmas. Então tem história, tem gente que já pensou que fosse até uma igreja. Então tem muitas pessoas que não conhecem o museu. Tem uma história muito bacana, né? Do Gomes Leitão, né? Tem. É muito interessante a história. Então, esse é um patrimônio material, que é importante. Mas tem o patrimônio imaterial, que é tão importante quanto. Né? Que não é esse patrimônio que a gente vai preservar o objeto, mas a gente vai preservar o saber, o modo de fazer. A exemplo do bolinho caipira, por exemplo. Né? É uma tradição e o que a gente vai guardar não é o bolinho em si, mas o modo de fazer o bolinho. Sim, o modo de preparo. O modo de dançar o Moçambique. Né? Como é aquela festa daquela comunidade específica, como é aquela celebração. Então, esse é o nosso patrimônio imaterial. Sim, porque se a gente deixar isso perder também com o tempo, né, o que fica da história da cidade para os nossos filhos, né, para os netos também. E por que vocês escolheram o público terceiro ano? Né? Por que essa faixa etária, esse público? Bom, já era de início que era para o Fundamental 1, né, que é do primeiro até o quinto ano. E conversando na Secretaria de Educação, elas falaram que o terceiro ano ele foca Jacareí. Não que os outros não falem da cidade, mas no terceiro ano fala bastante de Jacareí. Então eu falei, então é bem indicada essa faixa, então essa série. É a série que eles estão estudando a história da cidade mesmo. Já está como conteúdo deles. E essa ideia surgiu porque vocês perceberam que tem alguma deficiência no ensino, talvez, da história da cidade? Não deficiência na história da cidade. Eu acho que é mais assim, esse olhar para o patrimônio mesmo, que tem que ter uma ênfase. Eu acho que até trabalhado no aniversário da cidade, as escolas sempre trabalham, né? Jacareí como tema. Eu sei disso porque eu recebia muitas crianças no museu também em busca da história da cidade. Mas eu acho que é essa forma de como trabalhar mesmo. É uma metodologia de como fazer, né? Para trabalhar com o patrimônio cultural. Sim. E como que você acha que o lúdico, ele ajuda a criança no desenvolvimento? Eu acho que o aprendizado todo tinha que ser sempre lúdico. Porque o adulto também, a gente gosta de aprender jogando, né, se divertindo. Então, assim, e principalmente as propostas artísticas proporcionam isso. Né? A arte é lúdica por natureza já. Então, por isso que tem bastante propostas de desenho, para quem tem curiosidade de saber o que tem dentro do álbum. Tem poemas. Tem um poema para a pessoa olhar. E aí tem, por exemplo, para ela fazer um autorretrato, né, para ela desenhar, imprimir a sua digital, né, para ela entender que ao mesmo tempo ela é única,
né? Que somos 7 bilhões, mais de 7 bilhões de seres humanos hoje no planeta, mas que somos únicos, temos a nossa singularidade. É verdade. Mas a proposta toda do álbum, assim, essencialmente, é mostrar que estamos juntos. Né? Então, assim, o quanto a cultura é importante para a gente aprender a respeitar o outro. Nessa fase que a gente vive de muita intolerância, é fundamental que a gente aprenda a se respeitar e respeitar o próximo. E ele não fala só, então, né, da história da cidade, é algo também para a gente se conhecer mesmo, né? Principalmente. Acho que mais importante do que o conteúdo é a gente aprender isso. Isso é importante também para definir a personalidade da criança, né? Sim, muito importante. E você pensa em adaptar para outras idades também, para outras séries ou não? Eu não pensei nisso, mas eu estou pensando. Eu não tinha pensado para agora já. Sim. Mas eu gostei bastante e eu confesso que eu tive uma dificuldade. Eu gosto muito de escrever, eu tenho facilidade, mas para criança eu nunca tinha escrito. Quais foram as suas dificuldades? Então, eu tive dificuldade de ser clara o bastante, né? Sim. Então, eu fiz algumas experiências com a minha própria filha, né? Para que ela lesse e visse se ela estava entendendo a atividade. Né? E com outras crianças também. Eu fiz com mais 2 para ver se estava difícil ou se estava, né, simples. Mas eu gostei bastante de escrever para criança. Então, é uma coisa que eu estou pensando em começar a fazer também, legal. Daqui para frente. E o que as crianças acharam? Elas estão gostando. Então... E eu estou com vontade de pedir. Eu tenho, né, no Facebook a gente tem uma página. E eu vou começar a pedir para as crianças me mandarem as atividades. Porque bacana, eu tive essa ideia da amiga da minha filha, que fez. E eu não tinha pedido, mas ela fez o desenho e me mandou pelo WhatsApp. Olha que legal, vou pedir essa participação das crianças. Sim, essa interação é muito legal, né? Até mesmo para a divulgação do projeto com as redes sociais também, essa interação do on-life, né? Que a gente está o tempo todo conectado. E para eu sentir esse retorno, né? Porque os adultos estão gostando, já estou tendo as pessoas... isso que eu quero, né? De trabalhar a memória individual, quem sou eu, para chegar na coletiva, quem somos nós... Isso as pessoas estão captando, então eu estou satisfeita com isso. Só que eu quero saber se as crianças também vão chegar nisso. Claro, e as crianças hoje em dia também estão super conectadas, né? Então não vai ser dificuldade nenhuma para elas mandarem para você. Não, creio que não, elas vão até gostar. E às vezes você pode criar até em um e-book, né? Alguma versão online também, né, para elas. Nossa, boa ideia. Vai ter uma versão, né? Mas para imprimir e fazer, mas não de fazer. Mas é uma ideia. Porque aí dá para as crianças também, que hoje em dia as crianças elas estão muito mais também no digital, né? Mas o impresso também tem uma importância muito grande, né? Do concreto, né? Também de você ter o contato com o papel, né? Assim, uma das atividades, ela ia ser adesivada. Eu acabei mudando de ideia por conta do custo. Porque eu queria fazer essa urna aqui. Não sei se dá para mostrar, acho que não, né? Não sei. Não tá dando para mostrar. Ela tem vários pedaços, é um quebra-cabeça, né? Então, ela seria adesivada. Mas cada pedacinho seria uma faca diferente. Então, isso fez o preço da impressão subir. E daí eu transformei para recorte e colagem mesmo. E as crianças estão gostando de fazer. Que bom. Então, e é legal porque é o trabalho do arqueólogo mesmo. Que é pegar a pecinha e ir procurando ver se encaixa. E é muito importante dar atividade para as crianças também, né? Nem só dentro da escola, mas em casa também é importante, né? Atividades assim. E dentro do álbum você também oferece sugestões de brincadeiras, como o da peteca. Que eu vi aí. É importante. Qual que é a importância do brincar para uma criança? Eu acho que é a vida dela, é o brincar, né? A criança tem que brincar. Então, ela aprende, é o que eu falei, ela aprende brincando, ela se relaciona brincando, ela faz amizades brincando, é tudo na brincadeira. A criança tem que brincar. Então, eu acho que é a importância essencial. É fundamental não só para a criança, como para o adulto também. Tem um psicanalista que fala que se a gente não exercitar a nossa criatividade, nós temos uma vida muito morta e apagada, né? E criatividade não é só o artista. Ela faz a gente sair da zona de conforto, né? Exatamente. Nós temos que ter essa inovação. Sim, é verdade, com certeza. E quem foi que diagramou? Você que pesquisou? Você fez tudo ou não? Não. O Vitor, né, o meu companheiro, meu marido, ele que fez o design. A gente foi, claro, trocando figurinha. A cor eu que fiz. Essa paleta de cores eu fiz uma por uma. Assim. Falei que vamos seguir essa paleta aqui. Que legal. Mas ele que criou o design. E a pesquisa também foi você? A pesquisa não. Eu contei com uma equipe também. Você contou com uma equipe que é todo mundo da Jequitibá Cultural? Não. A Jequitibá também eu contratei essas pessoas. Né? A Pérsila, a Juliana, elas fizeram a pesquisa. Eu tive a minha irmã Raquel Bigarelli na produção. O Vitor. Então, nós tivemos essa equipe que... muito grata e que auxiliou a construir mesmo todo o material.
Que bacana. Então, depois do intervalo, a gente volta para conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, né? Porque eu tô curiosa e é importante também o pessoal de casa entender mais, né, sobre a história da cidade. Bacana. E o Contraplano volta já. E você não pode perder o próximo bloco, porque, como eu falei, é muito importante todos conhecerem a história da região em que vivem, né?